Vamos, Brasil. Gente, a gente ficar rindo quando o caso não é na sua casa, viu? Eu queria saber se fosse seu marido que tivesse com uma moradora de rua. O que você iria fazer? Ia ficar na paz, na tranquilidade? Ia descer a mão só na moradora de rua? E o marido? Nessa situação, que eu quero entender, eu vou colocar esse vídeo, porque a doutora chegou, meu Deus do céu, doutora Adriana Severini, nossa psicóloga, especialista em psicologia cognitiva. Ela é uma mulher que entende o que está acontecendo aí. Será que tem ficção? Será que tem fantasia? Será que tem fetiche? Será que pode ser alguma enfermidade? Vamos assistir esse vídeo? Você chegou agora para a gente entender. Quem não entende esse caso? Todo mundo está sabendo, né, o que está acontecendo. Imagina a tela, J1. Bom, olha o marido desespero, gente. Você encontra a sua esposa e vê a cena. A sua esposa dentro de um carro, praticando cenas, né, comprometedoras. Olha isso. Gente, é difícil, né? É difícil quando está nessa situação, porque o sangue ferve. A polícia afirma que a esposa estava sendo estuprada. O que já veio, né, várias notas agora, as notícias, falando que não foi estupro, que foi consensual. Agora estão alegando que ela está internada. Ele falou que não vai se separar da esposa porque ela teve um surto psicótico. Aí o coitado do mendigo apanhou até do marido, mas qualquer um ia bater, até o Will Smith bateu. Quem não entra, gente? Latino ainda, nós que somos sangue quente, né? Numa situação dessa de estresse. Agora, o que eu fiquei grilada ali, é que ela vem pra fora e ela está com uma toalha, não é isso? Ó, a esposa, ela estava com uma toalha. Aí eu pergunto, uma toalha no carro. Bom, doutora, vamos ser bem objetivas, nós somos mulheres, nós não temos nada a ver com a vida de ninguém, não temos nada a ver com o relacionamento de ninguém. Até porque eu não quero que ninguém fique apontando o dedo para mim, falando de algum relacionamento que venha acontecer. Eu acho que não interessa. Mas aí é uma coisa que repercutiu. E o que a gente está trazendo hoje, esse debate aqui, para a gente tentar entender, por exemplo, depois de tudo isso que aconteceu, um morador de rua saiu com uma mulher casada, estavam namorando no carro, o marido pegou, caiu, bateu nele, polícia chegou, o marido acusou que estava sendo estuprado, depois falaram que não foi estupro, o mendigo mostrou a versão dele, provou que ela chamou, ela que convidou, ela que quis ter um ato com ele, namorar com ele. E agora até propostas está tendo para ser candidato a deputado por 4 partidos. Deputado estadual por 4 partidos. É isso mesmo, minha amiga e meu amigo. É brincadeira nesse país. Eu vou ficar indignada aqui porque eu tenho que falar para vocês. Qualquer uma situação dessa, a gente acha que política é brincadeira. Eu acho que tinha que ter uma formação para político, entendeu? Tinha que mudar essa estrutura, tinha que ter um mínimo, uma formação. Deveria começar todo mundo como vereador. Entendeu? Se a base de tudo... A gente não galga na escola? A gente não tem que fazer jardim, primário, primeiro ano, segundo e assim para frente? Em política deveria fazer um curso e fazer a mesma coisa. Começa como vereador, deputado, estadual, federal. É como numa empresa. Você não empreende tudo, começa, não é assim? Você tem uma trajetória de carreira. Então você tem que começar, vereador, deputado estadual, deputado federal, e aí você vai crescendo. E não já começar... Mas aí vamos voltar nessa cena. Só me intrigou, porque eu tenho um advogado do lado, eu sei que ele deve pensar como eu, já entrar, já os partidos oportunistas, já jogar o candidato para buscar voto. Gente, eleitor amigo, minha amiga, meu amigo, o nosso voto não é lixo. O nosso voto não é para ser jogado fora. Não estou dizendo... A gente não pode votar nessas situações de empolgação, de achar engraçado. Política é coisa séria, né? É a decisão da nossa vida política, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, por anos. Sabe, eu fico indignada com essa situação. Mas vamos voltar no caso do morador aqui. E aqui, doutora, me diga o que você acha a respeito numa situação dessa, doutora Adriana.
O que pode ter acontecido? O que a gente viu também lendo, que pode ser tanto uma parafilia sexual. O que é parafilia sexual? Doenças sexuais que a pessoa tem, que daí, sim, o fetiche está dentro delas, o sadomasoquismo, são doenças. São doenças sexuais que a pessoa tem, que saem do padrão normal considerado das relações sexuais. Então, são pessoas que, às vezes, têm vontade de transar, ter relações sexuais no meio da sujeira, gostam do cheiro do suor, daquela coisa suja, de transar no meio do lixo, de ter essa vontade. Mas ali, o que pareceu, pelo que eu li, eu não tenho, assim, não dá para fazer um diagnóstico, porque eu não tive contato com ela. Então, seria muito falta de ética fazer isso. Mas, pelo que eu li, o primeiro contato que ela teve, ela estava com a sogra e com o filho. E ela beijou esse mendigo antes de ter relação sexual, quando ela estava indo para casa ou para algum lugar, com o filho e com a sogra, ela chamou o mendigo e beijou ele na boca, na frente do filho. Então, ali já indica que ela estava... Porque, assim, a gente tem uma síndrome, que tanto é que falaram que ela estava, a síndrome da bipolaridade. Dizem. Então, assim, na bipolaridade, quando você está na mania, você tem a sexualidade muito exacerbada. Então, é muito. Você tem vontade de ter relações sexuais a todo momento e você, não importa o lugar, não importa onde, porque você vê que ela não mediu, ela não pensou em nada. Ela beijou o mendigo na frente do filho. Da sogra, até não conto tanto, mas filho é aquilo que a gente mais preserva. Sim. Ela beijou o mendigo no começo na frente do filho. Ela deixou a sogra e o filho em casa e retornou para pegar o mendigo. Mas aí não dá um pouco de consciência? Me desculpa, se eu tive o tempo de dirigir meu carro... Não dá. Quando você está na mania, você não tem. Tanto é que ela não procurou um local que fosse longe da casa dela, ela não foi para um motel com ele. Ela foi no caminho do marido dela, que ele sai da academia e vai para a casa dele. Então, assim, na mania, você não consegue ter consciência. Não consegue controlar, você não pensa, você não tem um raciocínio de vou fazer isso escondido. Não, você está na mania, você tem uma mania de grandeza. É aquilo que a pessoa, ela trabalha demais, ela faz sexo demais, ela faz tudo demais. Mas quando eu falo demais, não é o demais que a gente está acostumado. Ela, assim, ela vira 3, 4 noites sem dormir, trabalhando muito, fazendo muito exercício, é muito. Até o corpo entrar em exaustão e não aguentar mais. Então, assim, ali, logo que eu vi, comecei a analisar, parecia muito essa mania da bipolaridade, porque ela fez na frente do filho. Foi isso que me chamou muita atenção. Porque você respeita o seu filho, sim, a sua mãe. A sogra, assim, talvez ela não se desse bem com a sogra, queria chocar a sogra, mas o filho me chamou a atenção. Mas eu acho que não faria. Uma mulher inteligente não, exatamente. Não iria Quando fazer. Você usa a sua inteligência, você não vai fazer isso. Então, se fosse uma parafilia sexual, você falar, eu tenho interesse, mas fiquei interessada, eu planejo, vi aquele mendigo, deixo meu filho, deixo minha sogra, pego o mendigo. Então, eu tenho um raciocínio e consigo planejar para levá-lo para uma outra situação mais segura. Porque eu não vou correr risco de perder o meu casamento. Você está com o racional na frente, né, doutora? Ela, na verdade, como a doutora disse, ela engatou uma marcha e não mudou. Ela foi só naquele sentido. Só no impulso. Ela a psicose, no impulso, exatamente. É uma psicose, uma doença, né, mental gravíssima, né? Precisa de tratamento. Que leva a pessoa essa bonitona aí? A esses extremos, né? Ô, coitado, mas apanhou, hein? A noite deve ter sido boa, mas o que apanhou do marido também, hein? Apanhou. Ele apanhou muito. Deixa eu ouvir a declaração dele, porque o morador de rua está dando umas declarações agora que está me preocupando esse negócio de 4... Eu queria... Depois eu vou fazer uma outra pauta, que eu quero ver esses 4 partidos aí, porque eu vou te falar, não tem o meu respeito. Um partido que convida uma pessoa por isso, está usando da má fé, gente. Isso é usar da má fé. Pelo amor de Deus, João, coloca esse vídeo aí que eu tô ficando inconformada com esse cara. Deitado nos bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda em um corpo de mulher. Perfeito, realmente perfeito. Quero abrir outra haste, quero dizer assim para ela, parabéns pelo que ela é. E que é preciso ter um certo cuidado quando se parar alguém, pois me parou, sofri a dor e aqui estou me recuperando. Porém, se é uma pessoa de uma má índole, pode fazer muito mal para a vida dela e não dar o que ela quer. Palavras bonitas, né? Ele tem tudo de consciente, né? Ele tem tudo de consciente, está com o racional dele. Só que agora foi levantada uma história que diz que ele era empresário, ele se deu mal, né? Como a maioria dos brasileiros, isso aí
é a realidade, né? Um monte de gente está falindo nesse país. Está com 185 processos. A ex-mulher dele veio à tona agora. Ó, essa é a ex-esposa dele. Olha lá. A ex-esposa agora está revoltada. A ex-esposa está contando tudo também, né? Ela contou dos processos, contou de ação, inclusive que tem uma ação dele manter distanciamento dela. E aí, gente, como é que fica essa situação, hein? Doutor, vamos lá, quero sua visão de homem. Olha, em Nessa primeiro situação. lugar, o importante é que isso está sendo apurado via inquérito policial. Isso é muito importante. Eu acho que a presidência de um delegado de polícia, porque nós temos aí dois extremos, né? Sim. Me parece, vendo ele falar, que não houve absolutamente estupro nenhum. Sim. Não houve uma forçação de barra, não houve uma violência sexual. Então, eu acho que isso pode ser muito facilmente descartado. Mas mesmo assim... Até porque ela que o cara a toalha enrolada com a toalha ali, me desculpa, doutor. Não, e ela não tem nenhuma violência no Não tem. corpo. Quando fez o corpo de exato, delito, exato. ela não sofreu violência sexual. Ele não ia estar declarando essas coisas se tivesse É que, na sido verdade, intimidade. isso acaba sendo uma matéria da própria autodefesa da vítima, que foi o marido, né? Dizendo, olha, minha esposa foi estuprada, para dizer que ela não estava, né, na vontade doutor, dela. laudo E- sugere transtorno psicótico de mulher envolvida em polêmica com morador de rua do Distrito Federal. Exato. Então, é exatamente isso que a gente está falando. O mais provável é o que a doutora acabou de dizer. É uma psicose, é uma doença mental. Tem que ser tratada, né? A maneira como ele disse que ela chamou ele para o carro, ele estava absolutamente consciente, né? Você percebe que ele não praticou nenhuma violência contra ela. E, na verdade, é um caso de, vamos dizer, de adultério, né? Naquilo que ela não tinha condições de entender o Isso é caráter ele agora? imoral daquilo que ela estava fazendo. Ah, isso é ele antes? Ó, ele antes na vida dele que a ex-esposa tá... Mas o que isso vai acontecer mediante a lei, por exemplo? Não tem crime aí. Tem crime? Não existe, por enquanto, né? Do Por que está enquanto, sendo apurado, não sim. existe absolutamente. Até agora, se isso for O que comprovado... nos transparece é que, na verdade, houve aí uma motivação doentia, como a doutora acabou de dizer, e, na verdade, daqui a pouco a vítima é ele, né? Isso que eu ia falar. Ele que foi agredido, né? Ou, eventualmente, abusado. Abusado não, porque ele consentiu, Não, né? aí não foi Na verdade, abusado. isso vai gerar um dano moral muito grande. O que eu tenho muito receio, Nani, É família, é a os questão filhos. dessas apurações. Nós estamos comentando aqui Uhum. um fato muito doloroso e moral, né? Ele parte para a moral, ele parte para um dano que pode ser Sequelas irreparável. graves, Sequelas não só de família, mas sequelas materiais, de danos, né, de uma notícia errada que possa prejudicar. O quanto esse marido pode ser prejudicado na sua vida pessoal em virtude de um fato E eu vou um desse. pouquinho Nossa. mais além, eu fico mais preocupada com as pessoas que são bipolares e que todo mundo tem o medo que comece a generalizar que todo bipolar vai ter esse mesmo comportamento. Então, Não, me explica, não então, tem. como que acontece, o que acontece com quem é bipolar, como a gente percebe os sinais, como O a gente pode bipolar, ajudar. ele, assim, como a gente fala, às vezes as pessoas falam que o bipolar muda, oscila de comportamento, de humor, de manhã é de um jeito, à noite é de outro. Não, o bipolar, para ele ser diagnosticado como bipolar, ele tem que ter pelo menos 3 episódios de depressão, então ele fica um período depressivo. A bipolaridade, ela aparece durante a adolescência, até mais ou menos os seus 30 anos, então ela tem que ter, durante esse período, assim, 2 ou 3 episódios de depressão e pelo menos de 1 a 2 episódios que a gente chama de mania, que é essa mania. Então, foi aquilo que eu expliquei. Quando a pessoa fica muito, mas é muito, não é quando você está feliz, você fica muito eufórica. empolgada. Então, você gasta demais sem controle, você trabalha em excesso, você faz tudo em excesso, mas em excesso foi o que eu falei, é 24 horas trabalhando durante 1 mês, 2 meses, gastando muito, você vai muito, é tudo muito. Muito, sai então do você normal tem mesmo, né? fora do normal, você quer sair demais, você tem excesso de relações sexuais, é sempre aquele filme The Maid, a mãe era bipolar sem tratamento. Então eu quero deixar claro que quando você está em tratamento, você está fazendo terapia, você está tomando medicação, você consegue manter Não uma consegue ter esse estabilidade controle? e ter uma vida normal. Você estuda, você trabalha, você pode ter uma vida 100% normal. Esse surto aparece de vez em quando? Pode acontecer no ápice? Ele Ou pode ser aparecer, desencadeado? às vezes porque a pessoa ela não foi diagnosticada antes, ela foi diagnosticada errada. Normalmente o que acontece? Ela é diagnosticada, aparece primeiro a depressão.
Então, ela é diagnosticada como depressão unipolar, que é só a depressão. Então, você começa a tomar o remédio para depressão durante um tempo e aí você vai subindo e tem essa mania. Aí é que vem, normalmente esses surtos tem quando você tem a primeira vez, esse surto de mania, que a gente chama. E aí você consegue ter o diagnóstico agora, como ela foi diagnosticada, com a bipolaridade. Então você agora começa a ter o tratamento e vai acertando a medicação. Mas veja bem, vamos aqui, isso é um assunto que deveria ter parado entre ela e o marido dela. Vamos ser sinceros aqui. Sim. Isso não é uma coisa que a gente poderia... Fazer piadinha o tempo todo. Tá todo mundo fazendo muita piadinha, virou meme. Exatamente. É porque o meme, né, a piadinha, é muito engraçado naquele imediatismo, né, do que está na rua. O povo Agora, esquece as consequências, as sequelas do que pode gerar. Exatamente. Não, e principalmente porque o bipolar, quando ele tem essa crise de mania, muitas das coisas que ela fez ali, não é desculpa, ela esquece, ela não vai, a pessoa não lembra o que aconteceu ali naquela fase da mania. E a hora que ela sair, ela está internada, ela vai ver tudo isso, ela pode entrar numa depressão muito profunda. Que pode levar ao suicídio. Então, ela tem que ser muito cuidada quando ela sair, porque ela vai ter muita vergonha do que aconteceu. Então, acaba com a vida dele, acaba com a vida dela e com a vida da família. Então, tem que cuidar dessa pessoa, sabe? Acolher e cuidar com carinho. Cuidar mesmo com o profissional, né? Exato. Porque tudo que a gente viu que está acontecendo é que todo mundo achou engraçado, todo mundo estava pensando que era fetiche, né? Que é fantasia, porque também existe, né? Mas quando existe fetiche, sim, existe fantasia, sim. Agora, se for comprovado que é caso de... Né? De bipolaridade, porque quando é fetiche, você entende que você tem isso, que é um fetiche e que eu gosto. Então, você fica com vergonha, mas você está lúcida, você sabe o que você está fazendo, eu escolho, mas ela não falou em nenhum momento, né? Não, porque ela não está sempre, ela então, não por está isso falando, lúcida para ela falar, momento. é isso que ela foi. Todo mundo fala, não deram voz para ela, mas se não deram voz, talvez porque ela não esteja podendo falar por ela mesma. Depois que ela sair, talvez ela possa falar. Gente, mas me preocupa uma situação aí. Ó, vou fazer advogada do outro lado. Me preocupa também, se for esse caso da bipolaridade, né, já está acompanhada, tudo. E se não for, se for um caso contrário, a vida dele também, que já apanhou, que já aconteceu um monte de situações, como que fica esse lado? Será que ele pode sofrer também uma ação? O marido pode processar? Não, olha, o que aconteceu, o que a gente vê na reação do marido é uma reação, entre aspas, natural de quem está emotivamente agredido naquele momento, está sendo traído, mas a legítima defesa naquele ponto, ela pode ter sido excessiva. Então, nesse caso, pode ser apurado eventualmente, porque olha só, se você tem condições de uma pessoa que não está forçando a barra, de tirar ele do local, né, de apurar as coisas. Obviamente que a gente não está... Brasileiro não dá. É duro. Você vê uma situação daquela, independente de você saber que a sua esposa, naquele caso, é uma pessoa doente, você vai ter uma reação de homem, uma reação agressiva. Mas o que não pode acontecer é o excesso da legítima defesa. Sim. É aquela coisa, olha, eu derrubei a pessoa com um soco. Não, mas eu estou com raiva, vou dar 15 chutes. Não, peraí. Se a pessoa já saiu do ambiente, se ela já se recolheu, se você já descontou, entre aspas, né? E se ela não está causando nenhum mal para você, isso pode atingir o próprio marido nesse excesso, né, de violência que ele praticou contra a pessoa. O problema é se não sabe que a mulher é bipolar. É, porque o que me parece... uma traição. Ou traição, ou o medo que ele tinha, que ele achou a primeira coisa, que ele achou que ela estava sendo estuprada. Porque não era uma pessoa, assim, uma pessoa comum que ele estava traindo. Ele achou que ela estava sendo violentada por um morador de rua. É a melhor defesa para ele naquele momento. Né? Então, nesse caso aí, tem essas duas situações. E uma pessoa que desencadeia, a primeira vez que desencadeia essa crise, pode desencadear outras vezes? Pode. Se ela não tomar, mesmo tomando a medicação, ela tem que estar... Por isso que ela faz terapia, ela vai precisar fazer tratamento e terapia para o resto da vida, porque a bipolaridade não tem cura. Ela é para o resto da vida, ela toma remédio para o resto da vida e ela tem uma vida normal, mas precisa tomar medicação e fazer terapia para o resto da vida. E quais os sinais, os primeiros sinais que uma pessoa ela pode começa desconfiar? com a depressão, com essa depressão, e depois ela tem que ir percebendo quando ela começa, porque assim, começa com a hipomania, que assim, é essa agitação, essa vontade de fazer as coisas, e assim, é o excesso de energia. Mas lembra que assim, não é um excesso normal. Quando eu falei, o The Maid, a mãe da atriz principal, tinha essa coisa de não conseguir parar.
de você fica o tempo todo assim, e você não consegue, você fica agitada, você quer sair, você vira noites acordadas, assim, é falta de sono, excesso, vontade de... Você faz exercício demais, você gasta, é tudo, mas é muito, muito. Igual ali você vê, você quer sexo demais, você quer trabalho demais. Pegar um exemplo assim, de pacientes, você começa a falar coisas que não têm muita conexão com a realidade. Então, você junta política e você vai defender e vai brigar, mas coisas que não têm sentido. Então, você vai juntando coisas de física com astrologia e você junta política e aí você começa a falar de sexo e você começa a debater e faz um tumulto e assim, você começa a juntar religiosidade e você volta, assim, são assuntos muito extremos. Mas eu fico preocupada com a cabeça desse marido, né, porque todo mundo vai zoar, que o brasileiro por si já zoa. A autoestima Imagina dele... que foi trocado por um morador de rua. Todo mundo vai fazer piada com o personal, né? Porque é fortão, bonitão, todo mundo vai... Olha aí. Olha aí. Uma mão na direção e outra no... É o que? É carinho? No carinho, porque ele falou que ela estava numa direção e a outra fazendo carinho. Olha isso, gente. Essa esnobação, né, esse excesso todo, pode prejudicar ele. Porque, na verdade... Quando você quer fazer mídia ou política, como você falou, então, né? Já teve 4 propostas. Exato, essas propostas vergonhosas. Isso não deveria ser aceito. Esses partidos políticos, na verdade, eles se aproveitam da quantidade de pessoas fúteis igual a eles. Porque, olha só, o Brasil já elegeu índio deputado federal, já elegeu palhaço 2 vezes, já elegeu um bêbado e já elegeu uma terrorista. Então, assim, nós estamos muito preocupados. Eu concordo exatamente com o que você falou, porque não é, na verdade, a essência do voto que preocupa mais. O que preocupa é o convite de pessoas desqualificadas para serem legisladores do nosso imposto. Vai ser legislado que vai sentar no comando de quem está colocando, né? Exatamente. Combinamos, por exemplo. E eu tenho uma informação agora do João, o diretor, o João Borges. Ele está falando que a filha da mulher já teve que ser retirada da escola por causa que está sofrendo muito bullying. Eu ia falar isso. A minha grande preocupação são com os filhos, porque a criança não tem a estrutura para aguentar tudo isso que ela está sofrendo. Porque ela está vendo o pai, a mãe sendo vista como louca, não é louca, é um transtorno, mas ela é uma pessoa normal, ela não é louca, quero deixar claro, bipolar não é uma pessoa louca. Mas é uma pessoa que tem problema psiquiátrico. Isso, mas que então precisa as pessoas têm que entender, que tem que não ter é tratamento. Louca, ela pode ter uma vida normal e ela faz acompanhamento, ela é uma pessoa normal, não é uma pessoa louca. O que pode desencadear uma bipolaridade dessa? É genético. A gente tem vários estudos. É genético? É uma doença que já vem de muito tempo. Ela tinha... Quando eu me formei, chamava psicose maníaco-depressiva, PMD. Daí foi vendo. Então, assim, você vai estudando. Então, assim, ela é genética, ela ainda está em estudo. E, assim, é uma doença que vem geneticamente e que vem na família. Todo mundo, se você for estudar os seus antepassados, pode ter um bisavô, um tataravô, mas que tinha aquele tataravô que era meio... Nesse mundo que a gente vive, nessa loucura de pandemia, né, que a gente ainda está nessa pandemia, essa loucura que a gente está vivendo desencadeou um pouquinho a neura de todo mundo, Exatamente. né? Então, Ninguém tá você normal, pode ter né? o seu genezinho ali da bipolaridade e que não foi ativado. E que com essa pandemia toda... Trouxe a depressão, trouxe a bipolaridade, trouxe inclusive a esquizofrenia. Então, não aponte o dedo, que pode ser que daqui a pouco você venha desencadear isso. Quem aponta um dedo já sabe, né? Apontei Exatamente. Olha quantos tem voltados para mim. Toda vez que você aponta um dedo, aqui, ó. Tem mais dedos voltados para você, a lei do universo. Essa é boa, gostei. Maravilhosa, ó. Aponta um, mas, ó... Tem 3 para trás. 3 para trás. Eu queria agradecer muito vocês. Eu queria os contatos. Como que nós podemos encontrar vocês nas redes sociais, doutor? Olha, meu contato, eu tenho o Instagram, alfredo.scaf, e o meu Twitter é alfredo_scaf. Qual que está o Insta? É alfredo.scaf. Meu Insta, Adriana Severine, deixa as perguntas, eu adoro responder, é um super prazer. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, viu? Gratidão, viu, gente? Volta para a gente fazer outros debates de outros assuntos. Estou indo para um rápido intervalo comercial, um minutinho só, depois nós vamos falar de harmonização facial. Não fiz não, só estou mostrando o dedo para mostrar, viu, gente? É tudo que pega, coloca tudo no lugar, deixa o rosto perfeitinho. Depois do intervalo comercial, não sai daí.